paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 160 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, nós estamos começando hoje a estudar o livro dos Salmos, né? E a nossa porção diária de hoje vai do Salmo de número 1 até o Salmo de número 7. Amém? Separe um tempo, faça essa leitura com calma, com muita paciência, faça suas anotações, se você achar necessário, e medite naquilo que você for ler, né? Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? A nossa porção diária de hoje vai se encontrar no Salmo 5 e o verso de número 3. Amém? E a palavra do Senhor no Salmo 5, verso 3, diz assim: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Amém? Bom, amados, nós terminamos ontem, o livro de Jó, que é um de alguns livros poéticos que nós temos na Bíblia, né? Para quem não sabe, a Bíblia é um aglomerado de livros e nós temos muitas formas literais, né, dentro da Bíblia Sagrada. Livros históricos, poéticos, proféticos, temos livros de diversas formas. E o livro dos Salmos, ele também é um livro poético, né? A maior parte dos Salmos são poesias, ou melhor, orações em forma de poesias, ou então canções de adoração ou de clamor ao Senhor, né? Os Salmos também é dividido em livros, né? Então nós temos o livro 1 dos Salmos, o livro 2 e assim por diante. O primeiro livro dos Salmos vai do capítulo de número 1 até o capítulo de número 41, tá? É a primeira repartição desse livro. E o livro dos Salmos, ele não é um livro histórico, então nós não podemos contar ele por capítulos, tá? Porque cada salmo, ele tem a sua história à parte, ele tem a sua poesia à parte e ele tem o seu cântico à parte, tá? Então nós dizemos Salmo 1, Salmo 2 e assim por diante. Bom, o Salmo 1, ele é um salmo das bem-aventuranças dos justos e de como Deus não faz menção dos ímpios, né? Então, se você quer saber como ser abençoado, próspero, feliz diante do Senhor, medite no Salmo 1. O Salmo de número 2 mostra do reinado do ungido de Deus. Esse ungido é o Senhor Jesus. Então, o Salmo 2 é um salmo messiânico, é um salmo que fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dentro dele tem um texto muito conhecido por nós, que é o verso de número 7, onde diz: Você é o meu filho e hoje te gerei, né? Representando ao próprio Senhor Jesus. Bom, o Salmo de número 3, ele é um salmo composto por Davi, quando Davi fugia de Absalão, ou pelo menos a história desse salmo conta as orações que Davi clamou quando Absalão tomou posse do reino. Não sei se você se lembra disso, né? Nós estudamos isso lá nos livros de 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Então, Davi foge, né? E nesse tempo de angústia, Davi então levanta ao Senhor esse clamor, essa oração de salvação, né? E confiança em Deus, né? E ele chega a dizer no verso de número 5, por exemplo, essa palavra também muito conhecida e muito poderosa, que se repete, por sinal, no Salmo de número 4, que diz: Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Né? Ou seja, ele estava sendo perseguido pelo seu filho, mas não perdeu a confiança no Senhor. E no Salmo 4, que também é um salmo de Davi, né? Os salmos de 3 a 7 são todos de Davi. Então, ele também vai dizer a mesma coisa, né? No verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Esses dois salmos eu costumo recomendar para pessoas que têm dificuldades para dormir,
pessoas que não sentem paz, né, em casa, que não têm uma boa noite de sono. Não que o salmo em si vai dar para a pessoa uma boa noite de sono, mas ele vai te levar a confiar que Deus cuida de todas as situações ao redor da sua vida enquanto você está descansando, né? O Salmo de número 5, que foi o salmo que nós lemos, também é um salmo de Davi. Porém, esse salmo nós não temos exatamente um contexto histórico de quando, como e com quem ele aconteceu. Mas o que nós podemos saber é que muito provavelmente Davi estava sendo perseguido por algum dos seus muitos inimigos, né? E esse salmo, ele é uma canção que Davi escreveu para ser entoada por um pedido de socorro. E a modalidade dessa canção foi indicada para o mestre de canto para que ela fosse composta musicalmente com flautas, né? Instrumentos de sopro. Então, muito provavelmente, ela tinha uma melodia melancólica, né? Para levar a pessoa realmente a se quebrantar aí diante do Senhor. E nesse salmo nós lemos no verso 3, que diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fique esperando. Observe que esse salmo, ele vai falar sobre um pedido de socorro e ele vai mostrar um relacionamento profundo que essa pessoa tem com Deus, que no caso é Davi. Davi, ele busca o Senhor depressa, certo? Por que depressa? Porque a primeira atitude que ele toma quando ele acorda é a de buscar o Senhor. Qual será que tem sido a nossa primeira atitude quando nós acordamos? Compartilhe esse vídeo com alguém, é muito importante que você faça isso. Qual tem sido a nossa primeira atitude quando nós acordamos? Será que nós estamos preocupados já com o ambiente de trabalho, com as contas, com as dificuldades? Olha o que Davi fez. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. Ele estava dizendo, quando eu acordo, o Senhor já sabe que eu vou clamar a Ti, né? E depois ele disse, de amanhã apresento a minha oração. Então Davi está dizendo que ele já acordava orando ao Senhor. A primeira e a melhor atitude que alguém pode tomar no seu dia é fazer o que nós estamos fazendo agora. Acordar buscando a face de Deus. Não saia da sua casa para trabalhar sem orar. Não saia da sua casa para ir à escola, para ir à faculdade sem orar. Apresente uma oração ao Senhor. Derrame para Ele o seu coração. Derrame para Ele o seu interior, né? E aquele que ora, ele precisa crer no Deus a quem ele está apresentando a oração. A nossa oração nunca pode ser feita sem fé. Por quê, pastor? Porque toda oração exige esperança. Aquele que espera precisa confiar, né? Então quem ora tem que confiar em Deus e crer que esperando nele você vai alcançar as suas petições. Porque Davi diz assim, ó, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento minha oração. E o que ele faz depois? Fico esperando. Que maravilha, né? Ou seja, não me basta orar a Deus e querer sair resolvendo os problemas do meu jeito. Eu preciso aprender a confiar. Ah, Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Então, se eu pedir para Deus abrir uma porta de emprego, lógico que eu tenho que entregar os meus currículos, que eu tenho que fazer as minhas entrevistas, mas eu não preciso brigar com ninguém, eu não preciso me preocupar com isso, porque se eu apresentei ao Senhor, eu creio que Ele vai abrir a porta. E se eu creio, eu espero por isso, né? Esse salmo também vai mostrar para nós que este homem que ora de manhã também ama a presença de Deus. Ele ama a casa do Senhor. Olha o que diz o verso 7. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Tem algumas pessoas que dizem que ela não precisa estar ali na igreja. E alguns que ainda frequentam pensam que não é importante você se reunir com os irmãos para poderem buscar o Senhor. Você viu o que ele falou aqui? Que coisa interessante. É na casa do Senhor que ele vai se prostrar diante do seu santo templo em temor. A nossa oração em casa, individual, é indispensável.
Nós não podemos deixar de fazer isso. Mas é muito importante que você também ore com os irmãos da igreja. A cada ano que se passa, a igreja tem perdido muito esse costume, né? Essa era uma tradição comum na igreja primitiva, onde as pessoas se reuniam em alguns horários do dia para poderem buscar o Senhor em oração. E hoje nós não temos mais esse costume e essa disposição também, né? Nós colocamos muitas coisas como prioridade e nos esquecemos do exercício da oração, mas que hoje o Senhor possa renovar as nossas vidas, porque aquele que ora logo de manhã e aquele que ora com temor na casa de Deus, olha o que acontece com ele no verso 12, né? Pois tu, Senhor, abençoas o justo e com o escudo os cercas da tua bondade. Ou seja, se você buscar o Senhor em primeiro lugar no seu dia, se você orar a Ele em casa, na igreja, o que o Senhor vai fazer? Ele vai te abençoar. O que mais? Ele vai te cercar com a sua bondade, como se ela fosse um escudo ao seu redor. Amém? O Salmo de número 6 também é um salmo de angústia, de petição, né, de livramento para o Senhor, né? E ele vai clamar ao Senhor aí por socorro, e também é uma canção, nesse caso uma canção para instrumentos de cordas, muito provavelmente uma harpa, né? E o Salmo 7 também não é diferente, é um pedido de justiça, que você possa meditar nessa palavra com tempo, com dedicação, e principalmente no que nós lemos no Salmo 5, verso 3, que todas as manhãs você comece orando, buscando a Deus e clamando por Ele. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar por você neste momento. Feche seus olhos, abra seu coração e, por favor, ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti nessa manhã, Senhor, te clamamos, te suplicamos pela Tua graça e te pedimos o Teu perdão. Precisamos de Ti, Senhor, mais do que tudo. Confiamos em Ti mais do que tudo. Cremos que somente o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Mais que isso, cremos que o Senhor é poderoso para ouvir a nossa voz e responder às nossas orações. Por isso nós oramos a Ti de manhã, Senhor. É a nossa primeira atitude. O Senhor é prioridade na nossa vida. E se nós confiamos em Ti, com certeza esperaremos no Senhor e veremos nas Suas mãos a providência, o cuidado e a Tua bênção. Seja conosco nesse dia e nos abençoe. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Se você não estiver inscrito no canal da igreja, se inscreve aí no canal da igreja. Se você tem gostado do nosso trabalho, é simples, é humilde, mas é de coração. Curte aí o vídeo e compartilha esse vídeo com alguém que você entende que precisa dessa mensagem. Amém? Eu creio que Deus vai abençoar essa pessoa através da sua vida. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado em nome de Jesus.